Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês a colaboração para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: a macabra história de John Simmons. O velho John Simmons era um sovina de marca maior, mesmo tendo uma fortuna em dinheiro guardada em todos os cantos da sua velha casa. John, o sovina, como os seus empregados o chamavam, de tão miserável e desconfiado que ele era. John guardava o seu dinheiro em locais bastante peculiares. Segundo ele, os bancos poderiam falir e em seguida sumirem com sua fortuna. Mas esse não era o único hábito do velho John. Em sua cabeça, todos ao seu redor eram ladrões e queriam tomar o seu dinheiro. John detestava parentes e todos que tentavam uma aproximação amigável. Um bando de hienas atrás do meu dinheiro. É isso que eles querem. Isso era o que o sovina, velho John, pensava. Essa era a vida do velho John. Em seu casarão, John nunca permitia visitas, a não ser de seus lacaios, que trabalhavam por algumas míseras moedas. Nado dia, depois que John percebeu que sua morte estava se aproximando na forma de uma doença rara, ele teve uma brilhante ideia, ou uma macabra ideia. John estava preocupado com o destino de sua fortuna. Então lhe veio à mente uma ideia diabólica. Já que ele não poderia levar todo o seu dinheiro para o seu caixão, pensou ele. Sim, existia uma outra maneira. John então procurou um brilhante artesão da época e expôs sua preocupação com toda a sua fortuna. Então o nobre artesão teve uma brilhante ideia que John aprovou de imediato. Um par de sapatos em tecido de ouro, e assim foi feito. Então pagou uma pequena fortuna para o nobre artesão trocar toda sua fortuna de ouro puro e depois construí-la em puro ouro para ele, em forma de um sapato. E assim foi feito. O velho John então pagou uma pequena fortuna para o nobre artesão transformar toda a sua fortuna de ouro em um belo sapato reluzente, em ouro puro, para ele. E assim foi feito. Depois de concluído, John nunca tirava os belos e reluzentes sapatos de ouro dos seus pés. Essa foi a melhor maneira de guardar sua fortuna. Para John, aquilo era deslumbrante, já que os seus sapatos não saíam de seus pés e ninguém poderia roubá-lo. Quando eu morrer, quero os meus sapatos nos meus pés. Assim posso pelo menos levar parte de minha fortuna para o meu caixão. Pelos cantos do velho casarão, John vivia dizendo: aquele que me roubar quando eu morrer, eu volto dos infernos para me vingar. Escutem bem isso, seus vermes. Depois de começar a andar com aqueles sapatos, John ficou mais sovina e mais ruim do que nunca, e ninguém o suportava mais. Quando as noites chegavam, os vizinhos de John ouviam ele andando e arrastando o seu nobre par de sapatos pelo velho casarão. John ficou mais insuportável ainda, e por isso todos os seus lacaios o abandonaram, pois já não suportavam mais as esquisitices do velho sovina.
Era como uma assombração. Ele arrastava os seus belos sapatos dia e noite sem se preocupar com mais nada. O velho havia ficado tão chato, mas tão chato que nem se alimentava mais. John arrastava os velhos sapatos e dava gargalhadas sozinho, dizendo bem alto que ninguém poderia roubá-lo, pois o seu ouro estava bem guardado debaixo dos seus pés. Uma noite, os vizinhos estranharam em não ouvir mais os passos do velho Sovina. Então, um deles resolveu ver o que estava acontecendo. Quando ele conseguiu entrar na velha casa, logo ele sentiu um forte cheiro de carniça em suas narinas. Então, lá estava o velho Sovina sentado em uma cadeira, morto. Mas ele notou que o sapato reluzia como uma lua prateada de tanto brilho. Pela forma e a decomposição da sua pele, John já estava morto há alguns dias. O velho John havia ficado pior depois de começar a usar aqueles velhos sapatos de ouro. Assim, os vizinhos então chamaram os poucos parentes do velho para avisá-los de sua morte. Pois o fedor era tão intenso que ninguém ousava se aproximar do velho casarão. Alguns parentes vieram, entre eles estava Jeff, um dos únicos parentes legítimos de John. Sim, Jeff era um daqueles imprestáveis que o velho John não se cansava de maldizer em vida. Aquele meu sobrinho é um vagabundo. Ele só quer o meu dinheiro. Por isso, não permito que ele ponha os pés em minha casa. Sim, esse era Jeff, um dos únicos sobrinhos de John que ainda estava vivo. Depois de tudo, eles então enterraram o velho Sovina e com os seus sapatos, pois esse era o último pedido do velho Sovina em vida. Jeff ajudou no que pôde, pois, como o único parente em vida, ficaria com as sobras do maldito Sovina. Sobras essa que não agradaram o maldoso Jeff, que soube que apenas aquele casarão lhe restou e estava em ruínas, caindo aos pedaços. Por algumas moedas, então, ele vendeu aquele velho casarão, que para ele não tinha nenhum valor, já que Jeff só pensava em jogatina, mulheres e bebida. Jeff gastou as últimas moedas que restaram do velho Sovina na terra. Mas Jeff era um canalha sem caráter e nenhum sentimento. Então, um pensamento diabólico lhe veio à mente. Os sapatos de ouro do tio Sovina ainda estavam na tumba, enterrados. O maldoso Jeff então bolou um plano maquiavélico para arrancar dos pés do velho Sovina naquele cemitério. Junto, então, com dois dos seus amigos, Jeff resolveu se aventurar no meio da noite para ninguém vê-los e juntos roubarem os sapatos do defunto de seu falecido tio John, o Sovina. Quando lá chegaram, começaram a desenterrar o velho para tirar os belos sapatos de ouro do velho John. E assim se seguia noite adentro, de adentro. Enquanto um vigiava, Jeff e seu outro amigo cavavam aquela terra fedida e preta. Enfim, quando chegaram então ao corpo do velho John ou o esqueleto do velho Sovina, pois os vermes já haviam devorado a carne do velho pão duro. Mas os sapatos ainda continuavam lá, intactos, belos e reluzentes, calçados no esqueleto do velho John. A cobiça pelo ouro aguçou a todos ali, e os amigos de Jeff então resolveram pegar para eles os belos sapatos. Jeff percebeu a cobiça dos amigos, e com a mesma pá que ele cavou a cova do seu velho tio, ele golpeou os dois amigos com tanta violência que esmagou os crânios
dos homens que um dia juraram ser seus amigos. Mas, depois que viram o reluzir do ouro na forma de sapatos, enlouqueceram rapidamente. Por isso Jeff os matou sem dó e nem piedade. Para não ser descoberto, Jeff então enterrou ali os 2 corpos do que um dia foram os seus amigos, depois de arrancar os sapatos do velho esqueleto do seu tio John. Então foi assim. Jeff jogou ali os 2 corpos em cima do velho John e os enterrou naquela macabra noite. Jeff sumiu daquela cidade maldita junto com os sapatos do seu velho tio. Depois disso, os moradores começaram a reclamar, dizendo que um fantasma maldito estava rondando a cidade aos berros, atrás dos seus velhos sapatos. Por muitas noites, o fantasma do velho John assombrou aquela maldita cidade. Um dia, porém, sem nenhum aviso, Jeff reapareceu na velha cidade, sem ouro e nem sequer um níquel do ouro do seu tio Sovina. Sim, provavelmente Jeff torrou seu ouro em jogos, bebidas e mulheres, pois essa era a especialidade de Jeff. Jeff então se acertou com o velho Jeremias para trabalhar em sua mercearia por alguns míseros trocados. Seu Jeremias sabia das travessuras de Jeff. Em sua mente, Jeremias achava que o velho Jeff ainda possuía alguma parte do ouro que roubou do seu velho tio. Somente por isso, Jeremias aceitou que o imprestável do Jeff havia matado 2 dos seus amigos, mas Jeremias nunca soube disso. Um dia, quando Jeff dormia em sua pequena alcova, ele começou a ouvir grunhidos estranhos, mas ele não desconfiou de nada. Mesmo assim, ele acordou e deu uma olhada para o lado de fora. Jeff então arregalou seus olhos e quase infartou. Era o seu velho tio John, em alma pura. Sim, uma assombração macabra se arrastando na estrada com os pés em forma de uma estranha fumaça cinza. Jeff viu aquela coisa praticamente sem olhos se arrastar até sua porta para grunhir palavras quase inaudíveis. Então Jeff percebeu. Era o espírito do seu velho tio Sovina querendo seus sapatos de volta. Desesperado e sem saber o que fazer, Jeff pegou por ali um velho rifle de ação fantasmagórica, sem nenhum sucesso. Depois de perceber que o espírito do velho John queria seus sapatos de volta, e assim o fantasma abriu sua boca, mas tudo o que se ouviu foi um grunhido estridente. Jeff então resolveu bater em retirada no meio da noite aos berros, com aquela forma demoníaca em seu encalço. O pobre Jeff gritava por socorro, mas ninguém ouvia, pois naquela hora da noite poucos se aventuravam nas ruas. Mesmo ofegante e cansado, Jeff então conseguiu enxergar um velho celeiro à sua frente e nele tentou se esconder debaixo de uma montanha de feno. De repente, Jeff percebeu aquela forma grotesca que um dia foi o seu velho tio John chegando com aqueles malditos grunhidos que machucavam os tímpanos de Jeff. De forma repentina, a porta do celeiro se abriu e Jeff então se borrou nas calças, pois havia chegado a sua hora. Apavorado, Jeff ainda pegou uma pá que estava por ali e tentou golpear aquela macabra criatura, mas foi em vão, pois como golpear algo que não está mais nesse mundo? Cansado e esvanecido, então Jeff se ajoelhou para aquele ser diabólico pedindo perdão, mas foi em vão. O maldito fantasma arrastou Jeff pelos pés no meio das ruas, dizendo, naquela noite, todos puderam ouvir Jeff implorando por sua vida. Jeff gritava bem alto que iria devolver os sapatos ao espírito do velho Sovina. Depois dessa noite, Jeff nunca mais foi visto.
Um dia, quando os coveiros tentavam abrir espaço para a retirada dos ossos, eles se assustaram. Na mesma cova em que o velho Sovina fora enterrado, haviam mais 3 esqueletos. Um deles era do velho Sovina. Outros 2 estavam com seus crânios esmagados. O quarto, porém, é que assustou a todos na velha cidade. O esqueleto estava intacto, porém lhe faltavam os 2 pés. E esse foi o final da lenda macabra do espírito dos sapatos de ouro. Há quem diga que o fantasma do velho Sovina ainda caminha pelas ruas atrás de seus belos sapatos. Moradores locais também alegam ver uma estranha figura ao lado do espírito de John. Sim, um fantasma sem os seus pés, que flutua na estrada. Boa noite. Boa noite.